Saudações concurseiras! Bem-vindos a mais um evento aqui no Qualis, comigo, professor Gustavo Mudzi. E nesse evento nós vamos falar aí de um tema importantíssimo dentro do direito constitucional, que são os chamados direitos políticos, né? É um daqueles assuntos que pode cair tanto em direito constitucional, porque nós vamos estudar as normas constitucionais que tratam sobre isso, como também pode cair, se no seu concurso for cobrado, em direito eleitoral, tá? Porque são normas de direito eleitoral previstas na Constituição Federal. Você já sabe, se gostar aqui do nosso evento, deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Com isso, você vai estar nos ajudando a produzir cada vez mais conteúdo para você, ok? Então vamos então começar aqui a nossa matéria. Vamos falar aí um pouquinho sobre, né, vamos ver o que nós temos a dizer aí sobre direitos políticos. Vamos ver que a Constituição fala sobre isso, ó. Eu vou procurar destrinchar aqui, trazendo inclusive aqui pontos da jurisprudência sobre isso. E depois, ao final, nós vamos fazer algumas questões de prova, tá certo? Vamos lá. Ó, direitos políticos. Conceito de direitos políticos. Os direitos políticos referem-se a um conjunto de regras constitucionalmente fixadas referentes à participação popular no processo político. Então, na verdade, né, quando a gente fala de direitos políticos, nós estamos falando de uma forma simples do direito da população participar do processo de condução política. Principalmente elegendo seus representantes, nós vamos ver, mas algumas vezes até mesmo diretamente. Os direitos políticos, eles são considerados direitos fundamentais de primeira geração, tá? Eles surgem juntamente com a ideia das constituições escritas lá no século XVIII, junto com também, né, as ideias do iluminismo, e que algumas pessoas vieram com umas ideias estranhas, de que, por exemplo, o poder pertencia ao povo, de que todas as pessoas nascem iguais, né? De que não havia um direito divino de determinadas pessoas ocuparem o trono e os outros terem que obedecer. Então surge justamente com essas ideias que vão moldar o Estado moderno, surge também os chamados direitos fundamentais de primeira geração, entre eles os direitos políticos, que tem a ver com a participação popular no processo aí de condução do país, no processo de elaboração de leis, seja de forma direta, seja de forma indireta. Nós vamos ver isso, tá? O que mais? Lembrando que, de acordo com o artigo 1º de nossa Constituição Federal, o Brasil é um Estado democrático de direito, que o poder pertence ao povo. Olha o que diz o artigo 1º da nossa Constituição. Ele diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Eu dar ênfase nos pontos que vão interessar para a gente agora, porque nós vamos ver que a Constituição ela trata sobre direitos políticos lá na frente, artigos 14, 15 e 16, tá? No entanto, ela vai aí trazer, ela vai estar baseada, esses artigos, eles estarão baseados justamente no artigo 1º da Constituição, em que a Constituição começa falando, ó, que o Brasil, primeiro, é um Estado democrático de direito. O que significa isso? Que o Brasil ele está baseado, né, deve estar baseado, o seu funcionamento das instituições, o seu funcionamento político, na ideia da democracia. Segundo Abraham Lincoln, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Né? A ideia é que, diferentemente do que se entendia até ali por volta do século XVIII, o poder não pertence ao governante. A ideia que se tinha antes era que o poder era dado, normalmente você tinha ali o aspecto religioso, né, procurando legitimar, então você tinha ali o poder que havia sido dado por Deus para um determinado governante, e esse governante tinha a obrigação de exercer esse poder para o bem do povo, né? Mas o poder pertencia a ele. Aí começam-se a dizer que não, na verdade o poder pertence ao povo como um todo. Essa é a ideia do chamado Estado democrático. E Estado de direito porque ele deve estar baseado em leis, em normas e também na própria Constituição. Vamos ver o parágrafo único. Eu não vou falar dos fundamentos porque não é objeto aqui do nosso estudo. Ó. O parágrafo único ele fala que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, sendo uma democracia, a Constituição, o Brasil, segundo a nossa Constituição, ele parte do pressuposto de que o poder pertence ao povo.
é o que se costuma chamar de soberania política popular. Tá? Ninguém está acima da vontade do povo. Ninguém está acima do povo. É claro que você tem que ter mecanismos claros, bem institucionalizados, de exercício desse poder. Para evitar que, sob o pretexto, né, de exercer a vontade do povo, alguém venha tomar decisões autoritárias. Muitas vezes, aliás, os ditadores em geral, normalmente eles falam que eles estão agindo em nome do povo. Você pega as grandes ditaduras, você vai ver que elas dizem, não, estou fazendo isso em nome do povo. A Coreia do Norte, né? Ela se chama a República Popular da Coreia do Norte. A China também, que não é nenhum exemplo de democracia, também é República Popular da China. Então tem que tomar cuidado, que às vezes só falar estou fazendo em nome do povo não é verdade. Você tem que verificar se há mecanismo de fato para o povo participar disso, tá certo? E principalmente, defendendo-se os direitos das minorias. Democracia não é fazer a vontade da maioria e acabou, não. É que, claro, vai acabar sendo feita a vontade da maioria, mas respeitando-se sempre os direitos, as liberdades individuais também das minorias, ok? Então, todo o poder vai emanar do povo, que vai exercer normalmente por meio de representantes eleitos. É o que se chama de uma democracia semidireta. O Brasil é considerado uma democracia na verdade, né, se só há representantes eleitos, é uma democracia indireta. Há 3 tipos de democracia, vamos lá. A democracia direta, que é aquela em que o povo vai lá e exerce diretamente o poder, e não por meio de representantes, ela é inviável no Estado moderno. Né? Em qualquer país ela é inviável. Talvez ela seja viável somente em pequenas comunidades, em que aí tudo é decidido por assembleia. Mas, obviamente, se tratando de um país, a partir de um determinado número de pessoas, se torna inviável que todo mundo participe de todas as decisões políticas. Mas essa é a democracia direta, em que as coisas são resolvidas diretamente em assembleias, sem a eleição de representantes. Aí existe a democracia indireta, que é aquela em que o povo elege representantes, e esses representantes agem em nome do povo. E existe ainda a democracia semidireta, que é a que a Constituição nossa adotou, em que, via de regra, o poder vai ser exercido pelos representantes do povo, mas o povo poderá exercê-lo diretamente, a gente já vai falar sobre isso, nos termos que a Constituição definir, tá? Então, via de regra, como é exercida a democracia no Brasil? Por meio dos representantes eleitos pelo povo. Veja que o poder continua pertencendo ao povo. O povo continua sendo titular do poder. Mas ele delega o exercício desse poder aos seus representantes. Essa é a regra geral. É como se alguém fosse proprietário de um imóvel e colocasse alguém para administrar. Esse administrador tem que administrar de acordo com os interesses, de acordo com a vontade do dono do imóvel, não é isso? É mais ou menos assim que funciona o sistema representativo, tá? Só que no Brasil, em algumas situações que nós vamos ver, na verdade em 3 situações, o povo pode exercer diretamente o poder. Ele vai manifestar diretamente a sua vontade. Então, como na democracia brasileira nós temos uma mescla entre a democracia direta e a democracia indireta, ela é chamada de democracia semidireta. Não confundir, por favor, com eleições. As eleições no Brasil serão sempre diretas, segundo a Constituição Federal, tá? Uma cláusula pétrea, inclusive. Então você vai votar diretamente para presidente da República, para governador, para prefeito. Eleição é sempre direta. Agora, a democracia, que é a forma do exercício do poder, no caso do Brasil, ela é semidireta. Porque mescla elementos da democracia direta, o povo exercendo diretamente o poder, com a democracia indireta através da eleição de representantes. Okay? Vamos agora falar propriamente dito dos direitos políticos mesmo, que estão nos artigos 14 e 15. Eu coloquei lá. A Constituição trata especificamente sobre direitos políticos em seus artigos 14 e 15, dentro do título relativo aos direitos e garantias fundamentais, sendo complementada pelo Código Eleitoral e outras leis. Os direitos políticos, como eu já disse para você, são considerados direitos fundamentais de primeira geração. E aquele que está no gozo de seus direitos políticos é denominado de cidadão. Veja, cidadão, no sentido jurídico do termo, ou no sentido estrito, é aquele que está no gozo dos direitos políticos, tá? Não é qualquer brasileiro, mas é aquele brasileiro que pode exercer os seus direitos políticos, que não esteja com seus direitos políticos perdidos ou suspensos. Lá no final do evento nós vamos ver as hipóteses de perda e de suspensão dos direitos políticos. Então, tanto é que a Constituição fala que a ação popular ela pode ser movida por qualquer cidadão. E a lei da ação popular deixa claro que para você mover uma ação popular,
você tem que apresentar lá o comprovante do título de eleitor. E o juiz pode verificar se de fato você está no gozo dos direitos políticos. Tá? Então, os direitos políticos são direitos fundamentais de primeira geração, surgiram junto com outros direitos fundamentais mais antigos, como o direito à liberdade religiosa, o direito à liberdade de pensamento, o direito à liberdade econômica, que foram os primeiros direitos fundamentais que foram cogitados. E, como eu disse, para ser considerado cidadão, no sentido jurídico, eleitoral do termo, tem que estar no gozo dos direitos políticos. Continuando. Aí nós vamos para o artigo 14. A Constituição, como eu disse, ela fala dos direitos políticos, seus artigos 14 a 16, especialmente 14 e 15. Tá? E aí o artigo 14 ele vai dizer o seguinte para a gente. Ó. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Vamos com calma aqui que tem bastante informação para a gente nesse artigo 14. Ó. Então, primeira coisa, a soberania popular. Quando fala de soberania popular, está falando do quê? Já expliquei para você. Está falando em relação à titularidade do poder. No Brasil, a titularidade do poder é do povo, sempre. Já cansei de ver questões de prova perguntando algo do tipo: olha, numa democracia indireta, a titularidade do poder pertence aos representantes do povo. Errado. Se é democracia, o poder sempre pertence ao povo. Tá? E isso que é chamada soberania popular, a vontade do povo acima da própria vontade do Estado. O Estado tem que fazer a vontade do povo. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é sufrágio universal? Coloquei lá. Bom, antes disso, né? Coloquei lá. O povo é o único e exclusivo titular do poder em um Estado democrático de direito. Ok? O que é o sufrágio universal? Sufrágio é o direito de voto, é o direito de votar. Sufrágio universal significa que todos poderão votar. No Brasil, o sufrágio é universal porque, em princípio, todos poderão votar, não é isso? Não foi sempre assim. Por exemplo, lá no início da República, só votavam, ou mesmo durante o período da monarquia, né, quando havia eleição para o legislativo, só podiam votar aqueles cidadãos que tinham renda acima de determinado valor ou que tinham propriedades acima de determinado valor. Era o chamado voto censitário, que excluía, obviamente, a grande maioria da população. Né? Só uma pequena elite estava, de fato, autorizada, estava legitimada a votar. Bom, aí melhorou um pouco, porque aí foi eliminado o voto censitário, mas as mulheres ainda não podiam votar. Até a década de 30, o voto era exclusivamente masculino. Aí depois, a partir da década de 30, o voto tornou-se universal no Brasil. Tá? Veja aqui, universal, relativamente falando. Por quê? Porque nós vamos ver que há algumas pessoas que estão impedidas de votar. Um exemplo, quem tem menos de 16 anos, não é isso? Mas os estrangeiros também nós vamos ver, não podem votar. Mas, em princípio, tá, todo cidadão ele tem direito a votar. Quem também está com seus direitos políticos perdidos ou suspensos não pode votar. Mas são exceções. O que mais? A Constituição diz que o voto ele será direto e secreto. O que é o voto direto? É aquele, como eu disse, que você vota diretamente no candidato. Como é que é o voto indireto, então, professor? No voto indireto, são eleitos representantes, é eleito um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral é que elege o presidente. É como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Nos Estados Unidos, a eleição não é direta. É porque é um sistema bem antigo ainda, vem lá do século XVIII, é bastante criticado, é verdade, mas eles ainda, por tradição, mantêm esse sistema. É um voto indireto, em que você vota num determinado número de representantes, lá você vota no representante de um partido, aí o partido ele vai poder levar um determinado número de representantes para o colégio eleitoral em Washington, de acordo com o tamanho daquele estado onde ele ganhou. Quanto maior a população, maior o número de representantes que ele leva para o colégio eleitoral. E aí esse colégio eleitoral é que elege o presidente da República. Tá? Tanto é que já houve casos na história dos Estados Unidos em que um determinado partido ganhou a maioria dos votos lá no colégio eleitoral, mas os caras viraram a casaca e votaram no outro candidato. E aí acabou sendo eleito alguém que o povo não havia votado. Tá? Hoje a Suprema Corte americana não admite mais isso. Admite que tem que ser seguido, claro, a vontade do povo. Né? Mas lá é o sistema indireto. No caso do Brasil, não. Você vota diretamente para presidente, governador e prefeito. Nós já tivemos eleições indiretas aqui, na época da ditadura. Por exemplo, na época da ditadura,
o presidente da República chegou a ser eleito pelo Congresso Nacional. E aí não é o povo que estava votando diretamente no presidente, era o Congresso, que havia sido eleito pelo povo, que escolhia o presidente. Tá? No Brasil, o voto será sempre direto. E será também secreto. Claro, né, como forma aí de garantir uma maior independência, uma maior autonomia, a pessoa possa votar sem medo de represálias. Isso é importante. Tá? Inclusive, olha só o que a Constituição fala, no artigo 60, parágrafo 4º. Ela coloca como cláusula pétrea o voto voto direto, secreto, universal e periódico. Então, o voto direto, secreto, universal e periódico, ele não pode ser retirado da Constituição Federal. É cláusula pétrea. Para quem não sabe, cláusula pétrea são aquelas disposições constitucionais que não podem ser abolidas, que não podem ser suprimidas, tá? Então, se amanhã ou depois alguém vem com uma ideia de emenda constitucional para tornar o voto indireto, a Constituição não irá aceitar. Isso não será nem objeto de discussão, porque a Constituição não aceita alteração nesse ponto, ok? Ou tornar o voto aberto, né, não ser mais secreto, você não pode. O que mais? Aí, ó, veja, de uma forma geral, preste atenção. Como é que o povo vai exercer a soberania popular? Elegendo seus representantes. É isso que ele está falando. É isso que o artigo 14 está dizendo, tá? Então é assim normalmente que você exerce, entre aspas, a sua cidadania, né? Embora o termo cidadania hoje seja usado no sentido muito mais amplo, falando no sentido estrito do termo. Você exerce a sua cidadania elegendo seus representantes, indo lá e votando nos cargos de presidente, deputado federal, senador, deputado estadual, governador, prefeito e vereador, não é isso? Para que essas pessoas exerçam o poder em nome do povo. E daí que é importante que o povo faça uma fiscalização de fato. Se eles estão exercendo, estão fazendo um bom trabalho, se estão votando de maneira adequada, né? Se estão votando, claro, os projetos lá na Casa Legislativa de maneira adequada. É porque eu sempre falo, às vezes nós reclamamos muito dos nossos políticos, mas eles são reflexo dos nossos valores, né? Se, por exemplo, se para nós a honestidade é um valor fundamental, se um político não for honesto, simplesmente ele não vai ser reeleito. Se ele pisar na bola, não vão votar mais nele. Agora, se para nós a honestidade não for um valor fundamental, a gente fala, não tem problema não, ele roubou, mas olha, ele me deu aqui um benefício. Ah, ele pode ter roubado, mas fez algumas coisinhas. Então aí nós estamos sujeitos a ter esse tipo de representante lá, né? Numa democracia, de fato, o povo precisa exercer essa função de fiscalizar e dizer, olha, está fazendo um bom trabalho ou não está tendo um comportamento ético adequado ou não, tá? Então, via de regra, o povo vai exercer o poder elegendo seus representantes. Mas existem 3 situações, vamos ver lá, em que o povo vai exercer o poder diretamente. Quais são essas 3 situações? Plebiscito, referendo e iniciativa popular de projeto de lei. Nessas 3 situações, o poder aí não vai ser exercido pelos representantes do povo, mas ele será exercido diretamente pela população. E o que são aí o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular? Primeiro, plebiscito. O plebiscito nada mais é que uma consulta prévia à população sobre um assunto que será levado à deliberação do Poder Legislativo. Então o Poder Legislativo ele vai votar algo, mas antes ele quer ouvir a opinião do povo sobre isso. Exemplo, nós tivemos um plebiscito em 1993 para dizer se o Brasil, para que o povo definisse se o Brasil continuaria sendo uma república presidencialista, se seria uma república parlamentarista ou se voltaria a ser uma monarquia constitucional. E aí o presidencialismo acabou ganhando, continuou o que já era antes, né? Mas houve esse plebiscito. Se tivesse ganhado o parlamentarismo, por exemplo, aí a Constituição seria alterada, as leis seriam alteradas de forma a moldar esse novo sistema. Se faz muito plebiscito também quando vai se criar um Estado novo, porque a Constituição determina que para a criação de um novo Estado deve ser feito plebiscito lá junto à população envolvida, junto à população local. Então aí o povo é ouvido, vai dizer se quer ou não a criação daquele novo Estado, né, a população que mora ali, e se for aprovado, aí vai sair uma lei criando esse novo Estado, tá certo? Uma lei complementar criando esse novo Estado. A última vez que nós tivemos isso, por exemplo, foi para a criação de 2 novos estados, onde hoje é o estado do Pará. Havia pleito para criar-se o estado de Eldorado e o estado de Carajás, né, ali onde hoje é o estado de Pará. Dividiu o estado do Pará. Só que aí foi feito o plebiscito e o não acabou ganhando.
O não acabou ganhando, porque a maior parte da população, né, do Pará reside próximo a Belém, e para eles não seria interessante que o Estado fosse dividido, porque teria menos verbas, menos recursos, e por aí vai. Mas foi feito um plebiscito, sim. Então, no plebiscito, você coloca a questão para a população antes da votação. E de acordo com o que a população votar, aí o legislativo ele vai organizar isso, vai aprovar as leis para colocar isso em prática. O referendo. O referendo, diferentemente do plebiscito, é uma consulta posterior à população sobre um assunto que já foi deliberado pelo legislativo. Veja, a palavra, no português existe o verbo referendar. Referendar significa ratificar, confirmar, tá? Então, no referendo, a lei já foi aprovada pelo Congresso, e aí o Congresso pergunta ao povo, olha, vocês concordam, sim ou não? Outra diferença importante, no referendo é só sim ou não. Não é, depende, você gostaria que alguma alteração? Não. Referendo é só sim ou não, aceita ou não. No plebiscito, você pode ter uma pergunta aberta ou várias opções, tá? Exemplo de referendo. Nós tivemos um referendo, o último que eu me lembro, foi o referendo lá sobre a proibição do comércio de armas no Brasil. Quando o Estatuto do Desarmamento foi aprovado, havia um artigo, 30 e pouco, não me lembro agora se era artigo 30 ou 32, que dizia assim, proíbe-se o comércio de armas no Brasil, exceto nas seguintes hipóteses, e trazia algumas exceções. E aí, esse artigo foi submetido a referendo. Mas aí o povo acabou, o não acabou ganhando, né? Então aquele artigo acabou não prevalecendo, acabou não sendo aplicado, tá? Mas é um exemplo aí de aplicação do referendo. Então, no referendo, a consulta ela é posterior à elaboração da norma. No plebiscito, a consulta é anterior à promulgação da norma à aprovação da norma pelo legislativo, tá? E aí, quem pode convocar plebiscito ou referendo? O poder legislativo somente. Tá? No caso, na esfera federal, só o Congresso Nacional é que pode convocar plebiscito ou referendo. Normalmente se faz isso naqueles assuntos mais polêmicos, né? Naqueles assuntos que pode haver ali, ou mais importantes, que o Congresso entende que é importante ouvir diretamente a população sobre isso. É óbvio, não dá para ficar ouvindo a população sobre cada projeto de lei que vai ser votado, né? Seria legal, professor, que todo projeto de lei tivesse um plebiscito ou referendo. Ora, você não ia fazer outra coisa na vida, provavelmente, senão ficar indo lá junto à urna eletrônica lá, ficar votando. Então, isso daí deve ser guardado para aqueles assuntos realmente considerados mais importantes. E, por fim, a terceira forma de manifestação direta da vontade popular é a iniciativa popular de projeto de lei. O que é isso? Na iniciativa popular de projeto de lei, permite-se que o povo apresente um projeto de lei ao Poder Legislativo. Por quê? Porque, normalmente, quem apresenta um projeto de lei? Na esfera federal, um deputado, um senador, em algumas situações especiais, o presidente da República, o ministro do STF, né? Mas são poucas as pessoas que estão autorizadas a apresentar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O povo, em geral, não tem essa capacidade, essa possibilidade. Até porque, já imaginou? Se eu e você, individualmente, pudéssemos ir lá ficar batendo na porta do Congresso Nacional e entregando um projeto de lei para eles votarem, isso também seria inviável, né? A gente ia estar lá entulhando o Congresso Nacional de projetos de lei para votar. Então, tanto é que para se apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, tem que ser colhido o número mínimo de assinaturas. Está lá, ó. Então, para que possa ser votado pelo Congresso um projeto de lei de iniciativa popular, tem que haver assinatura de pelo menos 1% do eleitorado nacional. Eu não sei exatamente qual o número de eleitores hoje no Brasil, mas eu vou chutar alguma coisa em torno de 100 milhões, de eleitores, talvez um pouco mais. Então, hoje seria aproximadamente, aí teria que pegar a assinatura aí de 1 milhão de pessoas aproximadamente. 1% do eleitorado nacional. Essas assinaturas têm que estar distribuídas em pelo menos 5 estados. Não pode ser tudo num estado só, não. Tem que estar distribuídas em pelo menos 5 estados, e em cada estado não pode pegar menos do que 0,3% dos eleitores daquele estado. Para evitar, né? Eu vou apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, eu sou de São Paulo, pego quase todas as assinaturas aqui de São Paulo, aí tem um primo meu que mora no Rio Grande do Sul, peço para ele assinar, tem um amigo do Facebook lá do Pará, eu peço para assinar, tem outro amigo lá de Pernambuco e outro de Mato Grosso, aí pronto, já está distribuído em 5 estados. Não é assim, não. Em cada estado tem que ter assinatura de pelo menos 0,3% dos eleitores daquele estado. Senão, não vai contar entre os 5 estados aí, tá certo?
Então tem que estar distribuído dessa forma que aqui está, para que possa ser apresentado um projeto de lei de iniciativa popular. Agora, importante, foram colhidos aí esse monte de assinaturas, dá trabalho colher isso, foram colhidas. Aí, automaticamente, então, quando for apresentado no Congresso, ele tem que aprovar aquilo? Não. Aquilo vai ser colocado para discussão no Congresso. Não significa que está aprovado. Até porque, meu amigo, eu sei que dá muito trabalho colher 1% da assinatura dos eleitores do Brasil. Mas veja, é só 1%, não é isso? Pode ser que outros 99% não queiram aquilo. Então é importante que isso passe pelo crivo do Congresso e aí lá os representantes do povo vão votar. Mas eles serão obrigados a dar andamento. Eles podem não aprovar, mas eles são obrigados a colocar em votação. Nós tivemos vários projetos de lei importantes que surgiram por iniciativa popular. O exemplo, aí, um dos que eu considero mais importantes e bastante relativamente recente, foi a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, ela foi um projeto, né, de iniciativa popular que foi encabeçado pela OAB e pela CNBB e que aí colheu o número de assinaturas necessários, dessa forma que nós colocamos aí, e aí foi submetido ao Congresso e o Congresso acabou aprovando, tá? Se eu não me engano, teve aquele projeto também eu me lembro, esqueci o nome agora, das 10 medidas contra a corrupção, ou algo assim, que acabou sendo bastante desfigurado no Congresso, é verdade, né? Nem sei se foi aprovado, mas também foi um projeto de iniciativa popular, ok? Então, recapitulando, via de regra, como é que o povo vai exercer a soberania popular? Por meio do voto, elegendo seus representantes, que tem um mandato fixo, ok? Só que existem 3 situações em que o povo vai exercer esse poder diretamente. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. E para fechar, ó, plebiscito e referendo, eles vinculam o poder legislativo. O que é isso? O que o povo decidir no plebiscito e no referendo, o Congresso é obrigado a seguir. Então foi feito um referendo para aprovar, para dizer se o povo aprovava ou não determinada lei ou determinado artigo de lei, e o povo disse que não aprovava, o não ganhou. O Congresso é obrigado a tirar a vigência daquilo. Não pode deixar mais aquilo que o povo disse que não queria. Se o povo aprovou, aí vai continuar vigente, porque isso vai vincular o poder legislativo, tá? Agora, já o projeto de lei de iniciativa popular, lembra, ele não vincula. Ele somente obriga o poder legislativo a votar aquela questão, a colocar em votação, podendo alterar o texto que veio, daquele monte de assinaturas que veio do movimento popular, ou podendo até mesmo rejeitá-lo, mas ele é obrigado a colocar em votação, ok? Continuando, ó, vamos falar agora sobre capacidade eleitoral, que nós vamos falar sobre eleitores facultativos, obrigatórios. Antes vamos falar de capacidade eleitoral. A capacidade eleitoral ela pode ser ativa ou passiva, tá? Tome cuidado, que às vezes é muito comum o aluno confundir isso daqui. A capacidade ativa é a capacidade de votar. A capacidade passiva é a capacidade de ser candidato, de ser votado. Que às vezes o aluno pensa, né? A capacidade eleitoral ativa é o cara ser ativo politicamente, ele ser candidato. Não tem nada a ver com isso. Capacidade ativa é a capacidade de votar, poder ser eleitor, e a capacidade passiva é a possibilidade de ser candidato, tá? Para você não errar mais, lembra da voz ativa e passiva lá da língua portuguesa? Capacidade ativa é a capacidade de votar. Capacidade passiva é a capacidade de ser votado. Veja, ser votado, a expressão está na voz passiva, então capacidade eleitoral passiva, tá? Votar, o verbo está na voz ativa, capacidade eleitoral ativa. Será que todos no Brasil têm capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva? Não. A Constituição ela estabelece aí algumas regras. Vamos ver? Olha lá. Ó. O artigo 14, nos seus parágrafos 1º e 2º, diz o seguinte. O parágrafo 1º vai dizer quem são os eleitores obrigatórios e quem são os eleitores facultativos. Ó. O alistamento eleitoral e o voto são, primeiro, obrigatórios para os maiores de 18 anos e, segundo, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então vamos lá. Primeiro, está falando do alistamento eleitoral e do voto. O que é o alistamento eleitoral? Nada mais é do que você se inscrever junto à Justiça Eleitoral. Popularmente, o que nós chamamos de tirar o título de eleitor, né? Quando você tira o título de eleitor, você está se inscrevendo junto à Justiça Eleitoral. Você está se alistando eleitoralmente. E o voto é o que você faz a cada eleição, vai lá e exerce
o seu direito de sufrágio. Tá? Então, o alistamento eleitoral e o voto eles serão obrigatórios, em princípio, para quem tem mais de 18 anos. Bom, isso daqui a gente já sabe desde antes de completar 18 anos. Né? Desde criança a gente sabe que fez 18 anos, você está obrigado a votar. Quer dizer, ou você vota, ou você justifica, ou você paga a multa. A multa, inclusive, o valor é bem alto, né? A última vez que eu me lembro do valor dessa multa aí, não sei se ainda está nesse valor, estava em R$ 3,51, pra você ter uma ideia. É que, na verdade, ele é mais para estabelecer ali uma sanção, para você, depois nós vamos entender por quê, poder penalizar a pessoa que não vota, dar a ele uma sanção, uma opção, uma alternativa, do que propriamente punir a pessoa, né? Mas o fato é que o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos. Então, ou você vota, ou você justifica, ou você paga a multa. Professor, existe um número máximo de vezes que eu posso justificar ou pagar a multa? Não. É que a justificativa ela pode ser indeferida pelo juiz eleitoral, mas dificilmente isso acontece, tá? E pagar a multa, eu posso passar a vida toda pagando a multa? Você fala, ó, sou um anarquista convicto, não voto nem síndico no meu prédio, eu quero pagar, eu não quero votar para ninguém, eu quero só pagar a multa todo mês, toda eleição. Você pode? Pode, não há nenhum problema. Mas uma das 3 coisas você tem que fazer, ok? Uma observação, já vi perguntando em prova o seguinte, se o voto obrigatório era a cláusula pétrea, e a resposta é não. A Constituição ela diz que é obrigatório, lembra? Nós vimos o voto secreto, universal, periódico. Agora, obrigatório não. Então pode sim ser aprovada uma emenda constitucional retirando a obrigatoriedade do voto. Tá? Agora, o voto ele será facultativo para algumas pessoas. Então, algumas pessoas poderão votar se quiserem. Quem são eles? Primeiro, os analfabetos. Né? Tem muita gente dizendo, que absurdo analfabeto votar e não sei o quê. O analfabeto tem que votar sim. Primeiro que a consciência política não tem nada a ver com a pessoa saber ler ou escrever. Conheço gente que tem doutorado, pós-doutorado e tem menos consciência política do que, às vezes, um cidadão que se informa através da televisão ou de outras formas e não tem e não sabe ler e escrever. Até porque é perigoso, né? Você começar a dizer, hoje só vai votar quem souber escrever. Aí amanhã, não, só vai votar quem tiver primário. Só vai votar quem tiver ensino médio, só vai votar quem tiver ensino superior. Daqui a pouco a gente volta na época do voto censitário, né? É incompatível com a democracia você ficar estabelecendo condições, a não ser que elas sejam estritamente necessárias para o exercício do voto, tá? Aí alguém mais antigo vai dizer, professor, mas antes da Constituição de 88, ou então eu estudei direito eleitoral recentemente, eu vi no Código Eleitoral, que os analfabetos eles não podiam votar até a Constituição de 88. Sim, mas por quê? Porque o voto era escrito, era em cédula, né? Então a pessoa tinha que saber ler. Hoje, com a urna eletrônica, a pessoa digitando a foto, digitando o número e saindo a foto do candidato, a pessoa sabe exatamente em quem ele está votando, tá certo? Então os analfabetos podem votar, mas não estão obrigados. Os maiores de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos pode votar, sem nenhum problema, mas não está obrigado. Aqui a Constituição fez uma concessão, né? Aquelas pessoas que, por estarem em idade avançada, muitas vezes têm dificuldade de locomoção. Então, se o cara tem 95 anos, está bem, consegue se dirigir até o local de votação e votar, sem problemas, tá? Agora, pode ser que nessa idade avançada ele já tenha dificuldade de se locomover e para ele seja muito penoso, né? Ter que ir até ali o local de votação, pegar uma fila, por mais que tenha preferência e por aí vai. Até porque, né, quem mora no centro urbano é fácil votar. Você vai andar alguns metros até a escola mais perto da sua casa. Agora, quem mora, por exemplo, na zona rural, o cara tem que se deslocar muitas vezes horas e horas para chegar até o local de votação. E isso pode não ser tão simples para uma pessoa de idade avançada, tá? Então, quem tem mais de 70 anos pode, mas não está obrigado a votar. E os maiores de 16 e menores de 18 anos, isso a gente sabe também, né? Quem tem entre 16 e 18 anos pode votar, mas não está obrigado a isso, mas tem esse direito, tá? Uma pergunta que os alunos sempre fazem, professor, quem é eleitor facultativo e se alista? Ele é obrigado a votar em todas as eleições? Por exemplo, quem é analfabeto e tira o título de eleitor? Ele é obrigado a votar em todas as eleições porque tirou o título de eleitor? Não. Quem tem 16 anos tira o título de eleitor com 16 anos? Ele é obrigado a votar na próxima eleição? Não, até completar 18 anos ele não está obrigado a votar, tá? Então, ambos são facultativos, o alistamento eleitoral para essas 3 pessoas. Mas, como regra geral, tem mais de 18 anos,
tem que votar. O voto é obrigatório no Brasil. Há vários movimentos aí para tirar a obrigatoriedade do voto, que eu acho que faz todo sentido, né? Mas, por enquanto, isso é o que a Constituição ainda estabelece, tá? E se você não votar, você está sujeito a algumas sanções previstas no Código Eleitoral. Ou seja, se você não votar, não justificar e não pagar a multa, ok? Então, recapitulando, eleitores obrigatórios, em princípio, brasileiro com mais de 18 anos. Eleitores facultativos, votam se quiserem, tiram o título se quiserem. Analfabetos, quem tem mais de 70 anos e quem tem entre 16 e 18 anos de idade, ok? Aqui importante, eu coloquei aqui um trecho da resolução TSE 21920. Agradecer aqui especialmente a professora Thaís, que me ajudou a achar o número aí dessa resolução, que não estava achando. Ó. A resolução, ela diz o seguinte, a resolução do TSE, que não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício de voto. O que é isso? Veja, preste atenção. Deficiente físico ou mental é obrigado a votar no Brasil? Em princípio, sim. Agora, se ele for um deficiente mental ou deficiente físico, que fica muito complicado levá-lo até o local de votação. Imagine, por exemplo, um tetraplégico. Né? A pessoa não tem condições de sair da cama. Não tem como exigir que a pessoa vote. Aí, nesse caso, o TSE disse que ele não está sujeito à penalidade. Tá? Não é exatamente que ele seja eleitor facultativo, porque a Constituição não coloca como eleitor facultativo. O Código Eleitoral até coloca, ele usa um termo que nem se usa mais, ele usa o termo inválidos. O Código Eleitoral diz que os inválidos não estão obrigados a votar. A Constituição não usa esse termo mais, né, que o Código Eleitoral é de 60 aí, da década de 60. A Constituição não usa esse termo mais, mas de qualquer forma ela não diz que os deficientes não estão obrigados a votar. Então, em princípio, o deficiente está obrigado a votar sim. A pessoa é deficiente físico, tem uma perna maior que a outra, ele anda mancando, anda com dificuldade. Mas, em princípio, ele tem que ir votar. Agora, se ele tiver uma deficiência grave, que dificulte muito isso, aí o juiz eleitoral vai verificar essa questão e aí vai dizer, olha, essa pessoa não precisa comparecer ao local de votação para votar. E ele não estará sujeito a nenhuma penalidade, tá? Se ele quiser, ele pode ir. Se ele quiser pedir para os parentes levarem e ele votar, ele pode, mas ele não está obrigado a tal, ok? Faz todo o sentido do mundo, né? Continuando. Parágrafo 2º do artigo 14. Aqui nós vamos ver quais são os eleitores proibidos. Ó, nós vimos os eleitores obrigatórios, quem tem mais de 18 anos, em princípio. Vimos os eleitores facultativos, quem é analfabeto, quem tem mais de 70 e quem tem entre 16 e 18 anos. E agora nós vamos ver os eleitores proibidos, quem não pode votar. Ó. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Esses aqui não podem alistar-se, não podem votar no Brasil, tá? Estrangeiro, então, não pode votar. Claro, né? O cara não é aqui brasileiro, não mora aqui no Brasil, não tem nacionalidade brasileira, ele não pode votar, ok? E se ele se naturalizar, professor, brasileiro? Ora, se ele se naturalizar, ele deixa de ser estrangeiro. Ele se torna um brasileiro, não é isso? Naturalizado. E aí ele vai poder votar como qualquer brasileiro, ok? Uma observação aqui, eu coloquei para você, ó. Existe uma exceção em relação a isso. Portugueses com residência no Brasil, eles podem votar aqui se os brasileiros com residência em Portugal puderem votar lá. Por quê? Porque o artigo 12 da Constituição, em um de seus parágrafos, ele traz a equiparação de direitos do português com residência no Brasil ao brasileiro, se lá em Portugal o brasileiro tiver os mesmos direitos do português, tá? Então, um português que mora aqui no Brasil e queira votar aqui no Brasil, ele, na verdade, vai ter que se dirigir ao Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai dar uma certidão dizendo, olha, verificamos que lá em Portugal o brasileiro pode votar. E aí ele vai dar essa certidão para o português, com base nisso ele consegue tirar o título de eleitor e votar, tá? Mas tem que haver essa reciprocidade. Já os demais estrangeiros não podem votar, não há exceção, a não ser que se naturalize, eles deixam de ser estrangeiros, tá? E também, durante o período do serviço militar obrigatório, não podem alistar-se os conscritos. O que são os conscritos? São aqueles que estão prestando o serviço militar obrigatório. Por exemplo, todo cidadão do sexo masculino, maior de 18 anos, tem que se alistar, né? Não necessariamente prestar o serviço militar obrigatório, que hoje poucos prestam, mas tem que pelo menos se alistar. Ele pode ser dispensado, mas tem que se alistar.
Ou, por exemplo, tem alguns profissionais, às vezes na área da saúde, por exemplo, ou área de engenharia, que resolvem fazer uma espécie de um estágio nas Forças Armadas. E aí eles vão fazer esse serviço ali durante um período. Eles não são militares, mas estão prestando serviço militar. E aí eles também serão considerados conscritos durante aquele período. Não poderão votar, tá? Por que isso, professor? É muito difícil justificar isso hoje em dia. O que normalmente se fala é que é o seguinte: nós temos que lembrar que a nossa Constituição ela foi feita no final de um período de ditadura militar, não é isso? Então, provavelmente havia o medo de que eles utilizassem esse pessoal que está fazendo o serviço militar obrigatório como uma massa de manobra para votar a favor dos militares. Talvez fosse isso. Hoje é verdade que não faz muito sentido, porque já passados aí 30 anos, né, da redemocratização em mais de 30 anos, isso não faz muito sentido para a gente. Mas na época talvez fizesse. Mas fazendo sentido ou não, você tem que guardar o que a Constituição diz. Ó. Então não podem ser eleitores, não podem votar no Brasil os estrangeiros, exceto portugueses se houver reciprocidade lá em relação aos brasileiros em Portugal, e também aqueles que estiverem prestando o serviço militar obrigatório, ok? Não podem se alistar como eleitores. Continuando. Artigo 14, agora nós vamos falar do artigo 14, dos parágrafos 3º a 9º, que vão trazer aí as condições de elegibilidade. O que são condições de elegibilidade? São requisitos para que alguém possa ser candidato. Até aqui, nós vimos requisitos, vimos obrigatoriedades, vimos proibições para que alguém fosse eleitor. Agora nós vamos ver aqui condições para que alguém seja candidato, ok? Então tá lá, são condições de elegibilidade na forma da lei. Primeiro, a nacionalidade brasileira. Nós já vimos, para votar aqui no Brasil tem que ser brasileiro. Nato ou naturalizado, professor? Tanto faz. A nacionalidade ela pode ser originária ou derivada para poder ser candidato aqui no Brasil. Nacionalidade originária significa que é o brasileiro nato. Nacionalidade derivada é o brasileiro naturalizado, tá? Então, se o cara é brasileiro, nato ou naturalizado, ele pode ser candidato. Só tem uma exceção, na verdade duas, né? Que são os cargos de presidente da República e vice. Cargos de presidente da República e vice, para a pessoa ser candidato, tem que ser brasileiro nato. Isso está lá no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal, que traz vários cargos que são privativos de brasileiro nato. E dentre eles, o único para o qual nós votamos diretamente é para presidente da República e vice, tá? Mas para ser candidato a deputado federal, a senador, a governador, deputado estadual, prefeito, vereador, pode ser brasileiro naturalizado? Pode, sem nenhum problema. Mas especificamente para presidente da República e vice, tem que ser brasileiro nato, ok? Continuando. A pessoa tem que estar com pleno exercício dos direitos políticos. Tem que estar exercendo de maneira adequada. Tanto é que ele vai trazer uma certidão lá na Justiça Eleitoral, demonstrando que, de fato, ele está no pleno exercício dos direitos políticos. Não está com esses direitos políticos perdidos ou suspensos. Tem que estar alistado eleitoralmente. Para ser candidato, tem que ser eleitor, certo? Então, se a pessoa quiser concorrer a qualquer cargo público, tem que estar alistado eleitoralmente, tem que ter tirado o título de eleitor e tem que ter ou votado, ou justificado, ou pago a multa nas últimas eleições, que é o pleno exercício dos direitos políticos. O que mais? Tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição para a qual está concorrendo. Então, por exemplo, se alguém é candidato a vereador em um município, o título dele tem que estar naquele município para o qual ele está concorrendo. O título de eleitor ele está sempre domiciliado em determinado município do Brasil. Pode observar no seu título de eleitor que tem lá o seu município, que é o domicílio eleitoral. Então, para ser candidato a vereador em um município, eu tenho que ter o meu título naquele município. Para ser candidato a governador ou deputado estadual, eu tenho que ter o meu título em algum município daquele estado para o qual estou concorrendo. Se eu for candidato a presidente da República, eu tenho que ter o meu domicílio em qualquer lugar do território nacional, qualquer município do território nacional. Senador e deputado federal, tome cuidado, porque senador e deputado federal, apesar de serem cargos federais, a eleição é por estado. Então ele tem que ter o título de eleitor no estado pelo qual ele está concorrendo. Tá? Continuando. Tem que haver também a filiação partidária. No Brasil, para que alguém seja candidato, ele tem que estar filiado a um partido político, ok? A um partido político que esteja devidamente registrado no TSE, um partido político oficial. Muita gente critica isso, né? Deveria ser como lá nos Estados Unidos, qualquer um pode ser candidato a presidente.
Mas a coisa não funciona bem assim, né? Lá nos próprios Estados Unidos, você sabia que você tem a cada eleição presidencial centenas de candidatos? Centenas. Só que a gente só fica sabendo de 2, normalmente é no máximo 3, né? Que são aqueles dos maiores partidos. E ninguém governa sem partido. E aqui partido, eu não estou dizendo necessariamente aquela organização oficial registrada no TSE, mas sem um grupo de pessoas que o apoiem. Até para Grêmio estudantil você tem partido, não é isso? Você tem ali as pessoas que fazem campanha, que defendem aquelas ideias juntas e vão ali tentar convencer os estudantes a votarem neles. Então não existe política sem partido, tá certo? Seja um partido oficialmente registrado, seja um grupo que comungue de determinadas ideias. E a existência de partidos é essencial para a democracia. Tanto é que o artigo 17 da Constituição fala especificamente sobre a questão dos partidos políticos, né? É porque, de fato, ninguém governa sozinho. Ele tem que ter um grupo de pessoas que defendem as mesmas ideias que ele, que têm os mesmos ideais, e isso você já pode dizer que é um partido no sentido amplo do termo, né? Mas no sentido estrito, que é o que a Constituição diz, você tem que estar afiliado a um partido político registrado no TSE. Importante, militares, a gente já vai falar de militares mais à frente, militares, eles não precisam estar filiados ao partido político até 6 meses antes da eleição, como a Constituição, como o Código Eleitoral exige, ou Lei das Eleições, Lei das Eleições, como a legislação exige para os demais candidatos. E por que o militar não precisa estar afiliado ao partido político 6 meses antes da eleição? Porque o militar não pode filiar-se a partido político. Mas, por outro lado, a gente vai ver que o parágrafo 8º do artigo 14 permite que o militar seja candidato. Aí você tem uma incongruência, né? Poxa, a Constituição diz que o militar pode ser candidato, nós já vamos falar sobre isso. Por outro lado, a legislação proíbe que ele seja filiado a partido político. Então aí o TSE já decidiu que, no caso especificamente do militar, ele pode se filiar só depois que o nome dele for escolhido em convenção partidária. Na verdade, depois acho que foi registrada a candidatura. Mas ele não precisa se registrar 6 meses antes, tá? E, por fim, tem que ter idade mínima, dependendo do cargo para o qual vai concorrer. Então, dependendo do cargo para o qual a pessoa vai concorrer, tem que ter uma idade mínima prevista na Constituição. Ó, se for concorrer para presidente, vice-presidente da República ou senador, tem que ter pelo menos 35 anos. 35 anos, nós podemos dizer que é a idade da iluminação prevista pela Constituição. Por quê? Vários cargos, a Constituição exige que tenha 35 anos. Exemplo, ministro do STF, ministro do TCU, justamente aí, para você ser presidente da República e vice, e diversos outros cargos, a Constituição fala dos 35 anos, tá? Ministro do STJ, então, para ser presidente ou vice-presidente da República e senador, tem que ter pelo menos 35 anos. Se for candidato a governador ou vice, tanto do Estado como do Distrito Federal, aí a idade é menor, 30 anos. Se for para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, tem que ter 21 anos. Professor, eu nunca votei para juiz de paz. Juiz de paz é aquele juiz, entre outras coisas, que fica lá no cartório e que ele teria a atribuição de conciliar, por isso que ele é chamado de juiz de paz. E, entre outras coisas, ele celebra casamentos, tá? É porque, na verdade, você provavelmente nunca votou para juiz de paz, porque no seu estado o Tribunal de Justiça não deve ter regulamentado isso ainda. Porque cabe aos tribunais de justiça regulamentarem o voto para juiz de paz. E eu não sei se tem algum estado no Brasil que já regulamentou. Alguns anos atrás, o CNJ deu uma chamada nos tribunais de justiça, exortando-os a regulamentar isso. Mas até hoje, até porque é um cargo que hoje não tem muito sentido quase mais, né? Porque hoje você tem os conciliadores na justiça, e mesmo no caso de casamentos, qualquer ali autoridade eclesiástica, por exemplo, pode celebrar ali o casamento sem precisar que seja feito hoje perante um juiz de paz. Mas, de qualquer forma, a Constituição prevê a possibilidade de eleição para juiz de paz. Mas tem que ter 21 anos. E 18 anos para vereador. Para ser vereador, basta ter 18 anos, tá? Quando que essa pessoa tem que ter idade mínima, professor? Via de regra, ela tem que ter essa idade no momento da posse. Então, por exemplo, pode ser candidato a governador com 29 anos? Pode, desde que no momento da posse tenha 30, tá? Exceto o caso de vereador. Para vereador, você tem que ter 18 anos no momento do registro da candidatura. Nos demais casos, é na data da posse. Então, vamos recapitular? Ó. Olha quantas condições aí para que alguém seja candidato. Primeiro, tem que ser brasileiro. Segundo, tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. O que mais? Tem que ser eleitor, tem que ter alistamento eleitoral. Tem que ter o título domiciliado na circunscrição na qual está concorrendo.
tem que estar filiado a um partido político e tem que ter a idade mínima prevista na Constituição. Vamos fazer de baixo para cima agora. 18 anos para vereador. Vou fazer diferente. 18 anos para vereador, 30 anos para governador, 35 para presidente e senador e 21 anos para os demais cargos. Ok? Então essas idades aí, vez por outra, caem em prova, é importante guardar. Principalmente, claro, se no seu concurso for cair direito eleitoral, tá? Em direito constitucional, se cair direito constitucional na sua prova e cair lá direitos e garantias fundamentais, sempre cai, pode cair isso. Mas direito eleitoral, claro, a chance é maior, porque são normas da Constituição que tratam sobre esse ramo do direito. Continuando, ó. Enquanto o parágrafo 3º, que nós acabamos de ver, traz as condições de elegibilidade propriamente ditas, o parágrafo 4º vai dizer quem são os inelegíveis, ou seja, quem não poderá ser candidato. E aí diz que são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Inalistável é quem não pode ser eleitor, tá? Por exemplo, o estrangeiro. O estrangeiro não pode ser eleitor, então ele também não pode ser candidato, ok? E os analfabetos também não podem ser candidatos. Olha só, analfabeto pode votar? Pode, mas ser candidato não. Por quê? Porque se o cara for eleito para um cargo público, ele vai ter que assinar ali, né, determinados despachos e por aí vai. E se ele não souber ler, é grande a chance, por mais que o assessor seja de confiança, né, é grande a chance ali que ele seja enganado e passado para trás. Então, para evitar isso, não se esqueça, analfabetos, embora possam votar, eles não podem ser candidatos, tá? E aqui é o analfabeto de fato, não é o chamado analfabeto funcional, não. O que é o analfabeto de fato? É aquele que não sabe, não domina o básico para entender as palavras do nosso idioma. É diferente do analfabeto funcional. O analfabeto funcional é aquele que até sabe ler, mas ele tem tão pouca leitura, tem tão pouco hábito de leitura, que ele não consegue compreender um texto. É que nem uma criança que está começando a ler. Pega uma criança de 6, 7 anos que está começando a ler. Aí você pede para ela ler um texto, um parágrafo de um jornal. Aí vai ler mais ou menos assim, ó. O repórter... Não é assim que ele vai lendo? E aí, quando chega no final do parágrafo, a criança nem consegue entender o que está ali, porque ela precisou gastar tanta energia, tanta concentração para formar as palavras, que não conseguiu prestar atenção no texto. O analfabeto funcional é isso. Ele ainda tem tão pouca prática de leitura que ele tem dificuldade de entender o conteúdo de um texto, porque a leitura não está no automático ainda para ele, certo? Analfabeto funcional pode ser candidato, sim. O que não pode ali é aquele analfabeto de fato que não sabe nem ler e escrever, né? Tanto é que quando a pessoa vai tomar posse num cargo eletivo, ela tem que fazer uma declaração de próprio punho. Entre outras coisas, além, claro, né, da questão dela mesma estar escrevendo e se responsabilizar por isso, mas entre outras coisas para demonstrar que essa pessoa é alfabetizada, ok? Lembra? Não sei se vocês se lembram, deu bastante polêmica há algum tempo atrás com o Tiririca. Porque o Tiririca foi eleito deputado federal, só que na hora dele apresentar essas declarações de próprio punho, desconfiaram da letra dele, que estava uma letra muito redondinha, parecendo letra de professora, sabe? E aí falaram, será que é essa letra do Tiririca mesmo? E aí chamaram o Tiririca e falaram, Tiririca, foi você que escreveu isso? Aí ele disse à época que não, que foi a mulher dele, porque ele estava com a mão machucada, ele não estava podendo escrever. O pessoal desconfiou, né? Será que ele é alfabetizado mesmo? Aí houve uma audiência junto à Justiça Eleitoral, nesse caso aí foi acredito, junto ao TRE, mas aí acabou se verificando que ele era alfabetizado, tá certo? Mas houve uma polêmica, porque se ele realmente fosse analfabeto, ele não poderia ter ocupado o cargo público. Continuando. E aquilo que eu já falei, analfabetos podem ser eleitores, mas não podem ser candidatos. Continuando, o parágrafo 5º traz uma disposição aqui importante. Olha, diz o seguinte, agora você vai ver que os parágrafos 5º, 6º e 7º, eles trazem algumas restrições a candidaturas. Olha o que o parágrafo 5º diz. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então aqui está falando da famosa reeleição, possibilidade de reeleição. Duas observações importantes aí. Primeiro, essa restrição
só se aplica aos chefes do Poder Executivo, nas 3 esferas. Então, o prefeito, o governador e o presidente só podem ser reeleitos uma única vez, subsequentemente, né? O cara pode ser prefeito 10 vezes. Só que ele é eleito uma vez, é reeleito, tem que sair, fica o mandato fora, aí pode ser eleito de novo, reeleito, tem que sair. Tá? Seguidamente, ele só pode ser reeleito uma vez. Isso vale para prefeitos, governadores e presidentes somente. Detentores de cargos do legislativo, eles podem ser reeleitos um número indefinidamente de vezes. Então você tem, por exemplo, parlamentares que estão no Congresso há, sei lá, há mais de 10 mandatos, talvez. Há vários e vários mandatos seguidos. Para os ocupantes de cargos do legislativo não há essa restrição, ok? Que mais? Essa restrição também vai se aplicar a quem sucedeu ou substituiu a pessoa no curso do mandato. Então, se, por exemplo, o prefeito abandonou o cargo, o prefeito foi cassado, o vice assumiu. No primeiro mandato, tá, do prefeito e do vice, o prefeito saiu, o vice assumiu. Aí o vice pode ser candidato à reeleição na eleição seguinte, a prefeito? Pode, mas na terceira ele já não vai poder mais, porque ele se tornou prefeito, então ele pode ser candidato uma vez só à reeleição, mas na outra já não vai poder mais. Agora, só que tem outra observação sobre isso, ó. Em caso de substituição, tem que tomar cuidado para não confundir sucessão com substituição. A sucessão ocorre quando o vice fica no lugar do titular, porque o titular sai definitivamente. Exemplo, o prefeito, o governador ou o presidente foi cassado, sofreu impeachment. Ou o prefeito, o governador ou o presidente morreu no exercício do cargo, renunciou ao cargo. Aí o vice ele vai assumir, ele vai suceder o titular. A substituição é sempre temporária, tá? Aí, em relação a isso, nós temos uma resolução do TSE que diz o seguinte: se o vice não substituir o titular nos 6 meses finais do mandato, ele poderá disputar a próxima eleição para o cargo titular e também poderá concorrer à reeleição no pleito seguinte. Olha só. Então, naquele exemplo que eu dei, prefeito e vice-prefeito foram eleitos para o primeiro mandato. Aí o prefeito não saiu. Se o prefeito tivesse saído, o vice assumiria. E aí o vice só poderia ser candidato mais uma vez, certo? Mas não, o prefeito continuou até o final do mandato. Só que o vice-prefeito substituiu algumas vezes durante o mandato, que o vice-prefeito é para substituir, né? Se o vice não substituiu nos 6 meses anteriores aí, 6 meses finais do mandato, aí ele vai poder ser candidato duas vezes, à reeleição e à eleição seguinte. Agora, se substituiu, aí não, só vai poder ser candidato só vai poder ser candidato uma vez, como se tivesse sido eleito lá como prefeito lá na primeira eleição, tá? O que mais? Tá lá, ó. Parágrafo 6º. Olha o que diz o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, veja que eu grifei aí a expressão outros cargos. O presidente da República, os governadores de estado do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses. Até 6 meses antes do pleito. Então, olha só, vou ler de novo. Para concorrerem a outros mandatos, o presidente da República, o governador, o prefeito, devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do cargo, do pleito. Isso aqui é o que nós chamamos de necessidade de desincompatibilização. Prefeito, governador e presidente for concorrer a outro cargo, ele tem que deixar o cargo atual até 6 meses antes da eleição. Se for para outro cargo, se ele for candidato à reeleição, aí não há problema, aí ele pode continuar no cargo. Como a gente vê que ocorre, né? O cara é presidente, quer ser candidato novamente a presidente, à reeleição, ele não precisa deixar o cargo de presidente durante a eleição. Agora, ele é presidente e quer concorrer a senador. Está acabando o mandato dele, ele não vai poder se reeleger, ele quer ser candidato a senador. Aí ele tem que deixar o cargo atual 6 meses antes do pleito, 6 meses antes da eleição, tá? Isso daqui por quê? Para evitar que ele use a máquina pública em favor da sua própria reeleição, ok? Aí, observação, essa restrição só se aplica aos chefes do Poder Executivo,
Então, veja, senador, deputado federal, estadual, vereador, ele não precisa deixar o cargo atual para concorrer a outros cargos. Só o presidente, governador e prefeito, okay? Que tem que se desincompatibilizar até 6 meses antes. Na verdade, essa é uma hipótese de desincompatibilização prevista na Constituição, porque a Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 1990, traz várias outras hipóteses de necessidade de desincompatibilização, tá? Mas como nós estamos estudando direito constitucional, nós estamos vendo o que a Constituição diz. Observação 2. Ó, importante isso daqui. Tal exigência não se aplica ao vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito que não substituir o titular nos últimos 6 meses, os 6 meses anteriores ao pleito. Tá? Então, se ele não substituir o titular nos 6 meses anteriores ao pleito, ele não precisará renunciar ao cargo, o vice, né? Ele não precisará renunciar ao cargo atual se for concorrer a outro cargo. E aí, contrário senso, se ele substituir o presidente, governador e prefeito nos 6 meses anterior ao pleito, aí ele precisará se desincompatibilizar. Ele precisará sair do cargo para poder concorrer a outro cargo. Ok? Muito bem, continuando, vamos lá. Parágrafo 7º. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção, do presidente da República, de governador do Estado ou território, do Distrito Federal, do prefeito, ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tá? Então vamos lá, o que ele está dizendo aqui? O parágrafo 7º está trazendo o que nós chamamos de hipóteses de inelegibilidade reflexas. O que é isso? São situações em que alguém fica impedido de ser candidato devido ao fato de que um parente próximo seu é prefeito, governador ou presidente. Ou, em outras palavras, quem ocupa o cargo de prefeito, governador ou presidente, ele impede parentes próximos seus de concorrerem a cargos públicos na sua jurisdição. Claro, né, para evitar que ele use a máquina pública para eleger a parentada, tá certo? Então tá lá, ó. São inelegíveis do território de jurisdição do titular. Qual o território de jurisdição do prefeito? O município. Qual o território de jurisdição do governador? O estado. Qual o território de jurisdição do presidente da República? Todo o país. Então, no território de jurisdição do titular, o seu parente, aí considerado cônjuge, e parentes consanguíneos ou por afinidade, até o 2º grau por adoção, não poderão concorrer naquela jurisdição. Importante. Essa restrição só se aplica a parentes de chefes do Poder Executivo. Parente do prefeito, do governador e do presidente. Se alguém é parente de um vereador, de um deputado federal, de um senador, isso não impede a pessoa de ser candidato a nada, tá? O que não pode é ser parente de prefeito, governador e presidente, até 2º grau, tá? E aí não poderá concorrer naquela jurisdição. E também isso vale para quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Então, se substituiu dentro dos 6 meses anteriores à eleição, também impedirá os seus parentes de concorrerem. Exemplo, imaginemos que o presidente da Assembleia Legislativa de um estado substitua o governador. Sei lá, o governador saiu de férias, o vice-presidente não estava, o presidente da Assembleia Legislativa substituiu o governador. Nos 6 meses anteriores à eleição, tá? Aí o filho desse presidente da Assembleia quer ser candidato a deputado estadual naquele estado. Não pode, porque o pai dele ocupou temporariamente ali o cargo de governador nos 6 meses anteriores ao pleito, então isso impede que os seus parentes próximos possam ser candidatos, tá? Só tem uma exceção, salvo se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então, por exemplo, o filho do prefeito quer ser candidato a vereador naquele município. Não pode, em princípio. Agora, se o filho já for vereador, ele era vereador antes do pai ser prefeito, e agora ele quer ser candidato à reeleição, aí pode. Se for para ser candidato à reeleição, não há problema. Se não, não vai poder, ok? Então, regra geral, só para recapitular certinho. Não pode concorrer, os parentes até 2º grau do prefeito, governador ou presidente, não podem concorrer a qualquer cargo na jurisdição deles.
exceto se eles forem, já estiveram ocupando o cargo público e se forem candidatos à reeleição. Tá? Aqui fala de cônjuge e parentes consanguíneos, que são os nossos parentes naturais, a nossa família na qual nós nascemos, e por afinidade, que são os parentes, né, que nós herdamos do cônjuge, tá certo? Até o 2º grau, ou por adoção. E aí vamos lembrar rapidamente a contagem de graus de parentesco, que nem todo mundo sabe disso, e é muito comum questão de prova perguntar o seguinte: fulano é sobrinho do prefeito e quer ser candidato a vereador na jurisdição do prefeito. Pode ou não? Aí você tem que saber como é que se conta os graus de parentesco. Rapidamente, ó. Nós temos o parentesco em linha reta e o parentesco colateral. Parentesco em linha reta é aquele que um descende do outro. Então, por exemplo, pai, filho, avô, neto, bisneto, bisavô, são todos parentes em linha reta. Porque você tem um é ascendente e o outro é descendente. Tá? Um dependeu de algum outro para nascer. Se não tivesse o pai, não teria o filho. Se não tivesse o bisavô, não teria o bisneto. Então são parentes em linha reta. Como é que eu conto o grau de parentesco em linha reta? É super fácil. Eu vou descendo as gerações, ou subindo, né? Posso partir de um ou de outro. Cada vez que eu subir ou descer uma geração, conto um grau. Então, de pai para filho, é parente de 1º grau. Só precisei descer uma geração. De avô para neto. Aí eu tenho que passar por 2 gerações. Ó. Do avô eu passo para o pai e aí passo para o neto. Então, avô e neto são parentes de 2º grau. Bisavô e bisneto, 3º grau. E assim sucessivamente. Então, contagem de grau de parentesco em linha reta é super fácil. O que complica um pouquinho, mas você vai ver que não tem muito segredo, é quando é parente colateral. O que é parente colateral? 2 pessoas são parentes colaterais quando uma não descende da outra. Ou seja, eles têm existência independente. Se um não existisse, não prejudicaria a existência do outro. Exemplo, irmãos, primos, tio e sobrinho, um não descende do outro, é parente colateral, tá? E como é que eu conto o grau de parentesco de parente colateral? Explicando parece muito difícil, mas você vai ver que no esqueminha fica fácil. Para contar o grau de parentesco entre parentes colaterais, que não são descendentes um do outro, eu tenho que fixar os 2 na ordem, na árvore genealógica, que eu estou olhando, da família, e vou partir de um e chegar no outro. Só que eu tenho que passar necessariamente pelo ascendente comum mais próximo. E cada vez que eu subir ou descer uma geração, eu conto um grau. Professor, parece complicado. Você pode dar um exemplo? Posso? Vamos lá. Aqui eu tenho uma árvore genealógica de uma típica família feliz, tá certo? Parece aquelas aulas de genética, lembra que a gente tinha no ensino médio? Ó, então lá o quadrado é o homem, o círculo é a mulher, e aí você tem aí um casal que teve 2 filhos, esses filhos se casaram e tiveram também os seus filhos, ok? Eu quero comparar esses 2 aí que estão em vermelho. Esses 2, como é que a gente chama o grau de parentesco entre eles? Eles são irmãos, concorda? Porque ambos descendem desses 2 que estão logo acima deles aí, ó. Desse quadrado, desse círculo, que estão logo acima deles. Então, eles são irmãos. Irmãos são parentes colaterais. Então, como é que eu vou contar? Vou sair de um chegando no outro, passando necessariamente pelos ascendentes comuns mais próximos. Cada vez que eu subir ou descer uma geração, eu conto um grau. Então, eu vou partir de um e chegar no outro. E, necessariamente, eu vou ter que passar por esses aqui, ó, porque esses são os ascendentes deles, mais próximos. Todos os outros ascendentes daqui para cima são comuns. Os irmãos, eles têm, além de ter os mesmos pais, eles têm os mesmos avós, os mesmos bisavós, os mesmos tataravós, mas eu vou parar nos mais próximos, tá? Aí tive que subir para os pais, aí eu desço para chegar no outro. Então, ó, foi 2 vezes, 1, 2. Então, irmãos são parentes de 2º grau. Oh, professor, 2º grau são parentes de 2º grau. Que isso não diminui a estima que você tem pelo seu irmão, tá certo? Isso é uma mera convenção jurídica. São parentes de 2º grau. Agora vamos pegar 2 outras pessoas. Esses 2 agora que estão em vermelho aqui, ó. Eles são primos. Primos entre si. Nossa, primos entre si parece matemática, né? Eles são primos aí. Os 2 vermelhos. Então eu tenho que sair de um e chegar no outro, passando pelo ascendente comum mais próximo. Quem são os ascendentes, ao mesmo tempo dos 2, mais próximos? Os avós, né? Os avós que são ascendentes ao mesmo tempo dos 2 e que estão mais próximos. Então eu vou ter que passar pelos avós, ó. Então eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4. Primos são parentes de 4º grau. Professor, mas aquela história de primo de 2º grau, isso só existe coloquialmente, tá? Juridicamente, primo, que a gente chama de 1º grau, né, no dia a dia, na verdade é parente de 4º grau. O primo de 2º grau seria até de 5º grau, tá certo? Então é assim que se conta os graus de parentesco. Então olha só, lembrando que a restrição do parágrafo 7º do artigo 14 vai até 2º grau somente.
Então, se o tio, por exemplo, é governador, o sobrinho, ele pode ser candidato na jurisdição dele? Pode, porque tio e sobrinho são parentes de terceiro grau. E ali vai só até segundo, ok? Estamos terminando, vai lá. O parágrafo 8º fala sobre a elegibilidade do militar. Ele diz o seguinte, que o militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O que é isso? O militar pode ser candidato no Brasil? Pode, mas aí tem duas situações. Tem que ver se ele tem mais ou menos de 10 anos como militar. Se tiver menos de 10 anos, ele vai ter que deixar de ser militar para ser candidato. Vai ter que deixar a atividade. Agora, se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior. O que quer dizer isso? Ele vai sair de licença e só se for eleito é que ele vai passar para a inatividade. Isso quer dizer o seguinte, se o militar tem menos de 10 anos de serviço, para ser candidato ele vai ter que arriscar. Ele vai ter que deixar de ser militar, vai ter que deixar o cargo dele para poder ser candidato. Se ele tiver mais de 10 anos, ele não precisa arriscar, porque ele pode ser candidato sem deixar o cargo, só vai ficar de licença, e só se ele for eleito é que ele vai ter que passar para a inatividade no momento da diplomação. Ok? Muito bem. Aí nós vamos para o artigo 15. Eu não falei de outros parágrafos aí do artigo 14, para a gente ganhar tempo aqui e ver o que é mais importante aí para a prova. Né? Ó, o artigo 15 ele vai falar de hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos. Existe aí um dissenso na doutrina, o que seria perda e o que seria suspensão. Boa parte defende o seguinte, que é a corrente que eu acho que é mais sensata. Na perda de direitos políticos, a pessoa fica sem os direitos políticos por um prazo indeterminado. Pode ser que fique para sempre. Então não há um prazo certo. Já na suspensão, você tem um prazo certo, fim do qual a pessoa recuperará os seus direitos políticos. Tá? Mas a Constituição não faz distinção contra isso. Ela traz juntas as hipóteses de perda ou de suspensão de direitos políticos. Só que eu quero ler também o caput do artigo 15, que diz o seguinte, ó, é vedada a cassação de direitos políticos. No Brasil não se pode mais cassar direitos políticos, como aconteceu muito na época da ditadura. O que era a cassação de direitos políticos? Era um ato político que cassava os direitos de alguém, sem precisar passar pelo judiciário. O executivo definia e o Congresso referendava. E como, claro, né, na época da ditadura, o Congresso ele era subalterno ao Poder Executivo, na verdade, eram suspensos os direitos políticos de quem o presidente queria. Hoje não se pode mais cassar direitos políticos de alguém. Agora, eles podem ser perdidos ou suspensos. E aí sempre pode haver a intervenção do judiciário. Essa é a grande diferença. Tá? Na cassação de direitos políticos, como era um ato político, o judiciário não podia dizer, não pode fazer a cassação dos direitos políticos desse cidadão. Já na perda ou suspensão, ou o Poder Judiciário, que vai declarar, ou sempre pode, pelo menos, se recorrer ao Poder Judiciário. Tá? E quais são as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos no Brasil? Primeiro, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Claro, se a pessoa tem cancelado a sua naturalização, ele deixa de ser brasileiro naturalizado. E aí, deixando de ser brasileiro, ele perde os direitos políticos, concorda? A Constituição não fala, mas também está subentendido o caso em que o brasileiro nato perder a sua nacionalidade. Professor, brasileiro nato pode perder a nacionalidade? Pode. No caso dele, optar por outra nacionalidade, desde que aquilo não seja necessário para ele exercer os direitos dele naquele outro país ou para lá permanecer. Tá? Se a pessoa voluntariamente, um brasileiro voluntariamente opta por outra nacionalidade, ele, como regra, vai deixar de ser brasileiro. Brasil, ame-o ou deixe-o, tá certo? Então, só que aqui ele fala só da naturalização. Mas, de uma forma geral, você pode guardar. Perdeu a nacionalidade brasileira, claro, vai perder os direitos políticos. Ok? O que mais? Incapacidade civil absoluta. Veja, os relativamente incapazes não perdem os direitos políticos. São os absolutamente incapazes somente. Que são aquelas pessoas que não têm condições de decidir sobre nada na sua vida. E outros vão tomar decisões sobre eles, sem que eles sejam ouvidos, inclusive. Só que isso hoje está sem efeitos. Por que está sem efeitos? Porque antigamente, o artigo 3º do Código Civil, ele trazia várias hipóteses de incapacidade civil absoluta. Hoje, não existe mais capacidade civil absoluta, exceto para os menores de 16 anos. E menor de 16 anos já não tem direitos políticos mesmo, já não pode votar. Então, está sem aplicação isso atualmente, tá?
Ó, no caso de condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, se a pessoa for condenada por um crime e transitou em julgado, ele não pode votar, nem pode ser candidato enquanto durarem os efeitos da condenação. Ele vai ter que cumprir a pena, conseguir a reabilitação criminal para depois voltar a ser um cidadão, para depois poder voltar a votar e a ser candidato. O que mais? Recusa de cumprir obrigação a todos imposto ou prestação alternativa. Nos termos do artigo 5º, parágrafo inciso 8º. O artigo 5º, inciso 8º, ele diz que ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, exceto se alegá-las para se eximir de obrigação a todos imposta e não cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, se a pessoa deixa de cumprir algo que todo mundo tem que cumprir, é dada uma alternativa a ele e ele não cumpre, aí ele pode perder os direitos políticos. O exemplo é a obrigação de votar. Todos são obrigados a votar, certo? É uma obrigação a todos imposta. Existe alguma opção ao voto? Existe. A justificativa ou a multa. Né? Agora, se a pessoa não vota, não justifica e não paga a multa, segundo o Código Eleitoral, se fizer isso por 3 vezes consecutivas, ele vai perder o direito de votar. Os seus direitos políticos serão perdidos e aí, para recuperar, ele vai ter que pagar a multa lá das eleições que ele não votou. Okay? E, por fim, no caso de improbidade administrativa, quem for condenado por improbidade administrativa pode perder os seus direitos políticos. Está entre as penas que o juiz pode aplicar. Tá? Por que eu disse ele pode perder? Porque, segundo a jurisprudência do STF, para que a pessoa perca os direitos políticos, o juiz tem que dizer expressamente isso na sentença condenatória por improbidade. Mas normalmente diz, tá? Então foi condenado por improbidade, uma das penas aplicáveis é a suspensão, na verdade, dos direitos políticos. Vai ser suspenso pelo prazo ali determinado pelo juiz, que de acordo com a lei varia, de acordo ali também com a gravidade da conduta, tá? E aí ele vai poder ficar sem os seus direitos políticos até que aquele prazo passe. Existem outras hipóteses também de suspensão dos direitos políticos, mas que não estão na Constituição, estão na Lei Complementar 64 de 1990, porque o parágrafo 9º do artigo 14 permite que lei complementar traga outras hipóteses de inelegibilidade. Mas as que estão na Constituição são essas. Para fechar, vamos aqui fazer umas questões de prova para a gente finalizar? Vimos aí a teoria, vamos finalizar aqui, ó, com essas questõezinhas. Primeira questão. Carlos requereu o registro de sua candidatura para concorrer ao cargo de prefeito do município criado por desmembramento territorial de município cujo poder executivo é chefiado pelo seu irmão. Assertiva. Nesse caso, Carlos, por ser irmão do prefeito do município mãe, é inelegível? O que você acha? É ou não? Na sua opinião. Eu não falei isso expressamente. Vamos ver a resposta agora. A resposta está certa, tá? Tem uma súmula do TSE que fala sobre isso, ó. A súmula 12, que diz o seguinte: são inelegíveis o município desmembrado e ainda não instalado, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau por adoção, do prefeito do município mãe ou de quem os tenha substituído entre os 6 meses anteriores ao pleito. Não é o caso aí? Sim. Então, ele vai ele não pode concorrer ao cargo naquele município desmembrado. Próxima questão. A soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, mais a iniciativa popular. Aliás, mais a iniciativa popular, o referendo e o plebiscito. Tais instrumentos previstos na Constituição Federal vigente correspondem ao modelo A, do pluralismo político, B, da democracia indireta, C, da democracia direta, D, da democracia semidireta, ou a alternativa E, do veto popular. Qual dessas você marcaria? Você acertou, se você falou a alternativa, D, da democracia semidireta, conforme eu conversei com você, que reúne elementos da democracia direta, como no caso do Brasil, no caso da iniciativa popular, referendo e plebiscito, com a democracia indireta, que é a eleição dos representantes. Para finalizar, mais uma só. Próxima questão aqui, ó. Joana é brasileira nata, analfabeta e tem 18 anos de idade. Carlos é brasileiro nato, estudante e tem 16 anos de idade. Aparecida é brasileira nata, enfermeira aposentada e tem 79 anos de idade. Mark é brasileiro naturalizado, professor universitário e tem 35 anos. Considerando somente os dados fornecidos em conformidade com a Constituição Federal, o voto é A, obrigatório para Aparecida, facultativo para Joana e Carlos e proibido para Mark. B, facultativo para Joana, Carlos, Aparecida e Mark. C, obrigatório para Mark, facultativo para Joana, Carlos e Aparecida. D, facultativo para Joana, Carlos e Aparecida e proibido para Mark. Ou alternativa E, facultativo para Carlos e Aparecida e proibido para Joana e Mark. Qual dessas você marcaria aí?
Você acertou, se você falou a alternativa, tchan, 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 a alternativa C. Vai ser obrigatório para Mark, porque ele tem mais de 18 anos e não incide nenhuma hipótese de facultatividade, e facultativo para os demais. Por quê? Joana é analfabeta, vota se quiser. Carlos tem 16 anos de idade, vota se quiser. Aparecida tem 79 anos, tem mais de 70. Vota se quiser, ok? Muito bem. Com isso, então, chegamos ao final de mais um evento preparado especialmente para você aqui no Qualis. Espero ter ajudado a você a entender um pouquinho mais sobre as disposições constitucionais sobre direitos políticos. Você já sabe, se você gostou desse nosso vídeo, não deixe aí de colocar o seu joinha, o seu like, tá certo? E se você também não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Amanhã nós temos mais eventos para você. Estamos sempre aqui produzindo um conteúdo novo para te ajudar na sua preparação. Saudações concurseiras, um grande abraço e até a próxima!